Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um Momento Mulher Testemunhos que Inspiram. Hoje temos uma convidada especial. Tenho certeza que você será muito edificada com a história e o testemunho da nossa querida Lídia. Então, já curta esse vídeo, compartilhe aí com quem você quiser. Tenho certeza que Deus vai ministrar muito a sua vida através do testemunho da Lídia. Hoje a gente vai falar muito sobre o poder de Deus, de como Deus tem o poder de nos resgatar, de, nos tirar das trevas e trazer para essa maravilhosa luz que é dele. Para quem não conhece, essa é a Lídia. Ela é líder do teatro na Igreja Projeto 4 e junto com o esposo dela, que é o Fernando, o tio Fer, né? Eles lideram um ministério de jovens e adolescentes, que é o Young Fire. Então, assim, eles são muito bênção na nossa vida, na nossa igreja, então é muito privilégio ter eles aqui. E, assim, vendo a história da Lídia, vocês vão presenciar hoje, a gente vê, como o Deus é maravilhoso e como ele tem o poder de ressignificar a nossa vida, os nossos traumas, né, e tudo. Então, fica ligadinha aí, curta, se inscreva no nosso canal e compartilha para abençoar outras vidas, ok? Então, vamos lá. Lídia, vamos fazer algumas perguntas para ela hoje. Mas antes, quero deixar um versículo com vocês sobre o que eu já falei aqui. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Olha o que diz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Agora vocês vão saber o porquê desse versículo que faz todo sentido, né, Lídia, com a sua história. Então, conta pra gente, Lídia, se apresenta, fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá, respira fundo, que o nervoso aqui tá grande. Isso, respira. Tô escolinha. Bom, chamo Lídia, tenho 39 anos, tenho 2 irmãos, sou a mais velha, sou casada há 10 anos com o Fernando e tenho um filhinho, Rafa, de 7 anos. Rafinha, ele é muito lindo, gente. Legal. E fala um pouquinho, Lídia, agora sobre a sua infância. Sua adolescência. Como que era a Lídia antes dela conhecer a Cristo? Antes de você ter um encontro com Cristo? Bom, meus pais, eles se divorciaram, né? Eu tinha 5 anos. Uhum. E a partir dessa data, eu passei a morar com meu pai e fui criada por minhas tias. Quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, uma dessas tias, né, que cuidou da gente, ela fumava. Uhum. Então, com 11 anos, eu comecei a fumar. Ela deixava as bituquinhas de cigarro lá, meio cigarro na janela, eu ia lá, pegava e fumava. Com 11 anos? Com 11 anos, criança, né? E foi uma coisa que você quis, assim, ninguém te ofereceu, te apresentou, você que quis? Eu que quis. Por curiosidade mesmo, né? Eu via ela fumando, eu ia lá, acendia e fumava escondido. Uhum. Com 13, eu arrumei um namoradinho e meu pai não aceitou, né? Que eu era muito nova e ele não aceitou. Minha mãe falou que tudo bem. O que eu fiz? Adolescente revoltada, vou morar com a minha mãe. Uhum. Fui morar com a minha mãe, a partir daí começou o problema. Lá eu tinha o meu tio Marcos, morava lá com ela também, ele me apresentou o rock, né? Uhum. Comecei a gostar de rock, aprendi bastante com relação à banda e tudo mais. E lá fiz amizades não muito boas, né? Lá me apresentaram drogas, bebida e passei a ser usuária de droga nessa época. Com 13 anos? Com 13 anos. 13 para 14, aí que foi logo que eu cheguei lá. Uhum. Mas aí, conforme foi passando, né, escola e tudo mais, aí fui conhecendo as pessoas erradas e... Sim, eu já vi algumas fotos da Lídia que a gente não tem aqui agora.
Mas, meu, ela era aquelas roqueirona mesmo, usava corrente, né? Roupa preta, né, Lídia? Você incorporava mesmo os roqueirão, né? Sim. E aí, com 13 para 14, se envolveu já com drogas e continua. Com 15 anos, eu fui presa. Eu estava com pessoas erradas, na hora errada, no lugar errado. Então chegou a polícia, levou todo mundo que estava ali e eu fui junto. Eu era menor de idade, eu, não tive passagem nem nada disso, porque eu era menor. Meu pai foi lá, né, me buscou, tudo, eu não tinha nada a ver com o que estava sendo acusado, eu não tinha nada a ver. Você só tava junto, né? Sim, só tava junto. Aí meu pai levou eu de volta para casa dele. E aí eu voltei a morar com meu pai. Lá morando com ele, eu parei de usar droga, mas continuei bebendo. Bebia muito, sim, sem limites. E aí você usava droga e usava álcool também, os dois juntos? Sim, eu usava uma droga que ela... como que eu vou explicar? Com ela eu conseguia beber mais. Né? Ela meio que cortava o efeito do álcool para eu conseguir beber mais. Né? Era isso. E quase tive uma overdose uma vez. Passei muito mal, fiquei bastante assustada. Mas assim, ainda continuei usando por um tempo. Quando eu voltei para casa do meu pai foi quando eu decidi parar. Porque morando com ele, eu não tinha coragem de usar estando com o meu pai. Entendi. Bebida e cigarro continuei, né? Cigarro eu fumava muito. Chegou uma época, sei lá, fumava 2 maços de cigarro por dia. Nossa. Nesse período de droga e que eu fui presa, eu comecei a ter uma prática que chama cutting, que é automutilação. Cutting. Que eu fazia? Quando eu tava nervosa, extrema, não tinha controle dos meus sentimentos. Né? Era uma fúria que tinha dentro de mim. O que eu fazia? Eu ia lá e me cortava. Cortava meus braços, eu fazia furo. Eu cheguei a ter 17 brincos, né? Piercings pelo corpo. Desses 17, 14 fui eu que fiz. Eu mesmo fui lá, eu furei meu nariz, eu furei minha sobrancelha, agulha quente. Eu tenho um desenho até hoje na minha perna que eu fiz com agulha quente, tudo coisa pra sentir dor. Sim. E aí depois, de adulta, né, recentemente, eu fui pesquisar sobre essa prática, né? Por que acontece? Porque tem gente que faz isso, não foi uma coisa isolada minha, né? Tem muita gente que faz isso. E aí eu pesquisei, eu vou ler o porquê que acontece. Normalmente a pessoa ela causa essa dor física para aliviar a sensação ruim que está sentindo naquele momento. E o que causa, né, esse tipo de prática? Distúrbios emocionais, abuso sexual ou emocional, bullying, perdas significativas, baixa autoestima, conflitos de identidade de gênero. Aqui, pelo menos em 2, eu me enquadro, que eu acredito que distúrbios emocionais, que hoje eu parando para analisar, era isso que acontecia comigo, e perdas significativas, que um pouquinho mais para frente, aqui depois eu coloquei a data, foi quando eu perdi meu tio, que foi quando eu fui morar com a minha mãe, tudo, ele era como irmão para mim, e eu não aceitei a perda dele, e eu me revoltei muito, porque... meu avô é pastor, né? Minha família era assim, por parte da minha mãe principalmente, eram todos cristãos. A minha mãe, meu pai, eles tinham um grupo de louvor, né? Antes da separação. Sim. E tipo, eu ver meu tio com 30 anos, né? Falecer com uma doença que fez ele sofrer muito, eu não entendi aquilo. Você eu não me aceitava, revoltei, né? eu questionei Deus, mas por quê, né? Todo mundo orando, pedindo pela cura. Por que aconteceu isso? Então, também gerou esses sentimentos ruins dentro de mim. Só pegando um gancho, Lívia, falando sobre esse cutting, chama? Eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque a gente vê muitos jovens adolescentes, né, que tem essa prática nos dias de hoje. Eu acho que tem se tornado cada vez mais comum. E como a gente, né, como adultos, pais, mães, né, professores,
até na própria igreja, a gente tem que estar com os olhos abertos nos nossos jovens, adolescentes, para ver, porque isso é um sinal de que alguma coisa está errada. E aí, ele exteriorizando isso, a gente consegue, né, orientar, levar para um profissional que vai poder ajudar, porque é necessário, né? Com certeza. Eu, na pesquisa, eu vi que isso é muito comum em adolescentes. Pode acontecer na fase adulta. Comigo me acompanhou até a fase adulta. Mas é muito comum em adolescentes. E tem que procurar ajuda. Que a gente que faz isso, tipo, eu que fazia, pra mim tava tudo bem. Sim. Não achava que eu precisava de alguém, né, pra me libertar daquilo. Sim. Só que isso, quando a gente faz essa prática, não tem a intenção de causar a morte, né? Porém, ela é uma porta para o suicídio. Sim. Que pode ser um agravante aí, né? E perder a vida completamente. Sim, só piorar. E aí tem que procurar ajuda, psicólogo, né? Para entender a raiz do problema, né? O que está ocasionando aquilo. Sim. E tratar. É que hoje você sendo adulta, você consegue identificar, né? Mas com certeza, se naquela época alguém te ajudasse a já identificar, você talvez sofreria bem menos e conseguiria já conseguir lidar com as suas próprias emoções, né? Sim, e às vezes, tipo, as pessoas podem olhar e achar que é frescura, assim, entendeu? Quer se mostrar, uma coisa do tipo. Mas, tipo, eu que passei por isso, não é. Sim. Não é. É uma mistura de sentimento, não dá pra explicar, sabe? E você fazendo, né, tipo, quando eu me cortava, eu tirava a atenção daquilo que eu tava sentindo e focava na dor. Sim. Então, aliviava, entre aspas, né? E maquiava, né? A verdadeira dor, né? Que não era aquela. Sim, com certeza. Voltando no Fer. Então, aí no Fer, com 19 eu comecei a trabalhar na Blockbuster. Quando eu fiz 20 anos foi quando meu tio faleceu, né? Que eu falei que ainda mexeu muito comigo. Blockbuster, o Júlio falou pra eu explicar, isso aí é só dos antigos. Antigamente não tinha Netflix, não tinha nada disso. A gente tinha que ir lá. Não tinha YouTube. Não era facinho assim, não. A gente tinha que ir lá, loja, e alugava, né? O CD, o DVD do filme que a gente queria assistir. Fita, cassete, né? Quantos? A Blockbuster era Arrasa Quarteirões, né? Era traduzindo aí ao pé da letra, Arrasa Quarteirões. Chegava um lançamento, era um paredão só daquele filme. Era bem legal. Então a gente se conheceu lá, né? Trabalhando junto. E com 22 anos eu comecei a namorar o Fer. E aí, beleza, você começou a namorar o Fer e me fala um pouco, o Fer não era convertido também. Não. Então conta um pouquinho pra gente como foi essa sua conversão, como foi o seu encontro com Jesus, se as suas perspectivas, né, que você tinha de vida se mudou, e junto com o Fernando nisso tudo, né? Bom, nosso namoro começou bem bagunçado, tá? Mas não vou entrar em detalhes. Começou bem bagunçado. É verdade, gente. Nossa, essa aí é a entrevista parte 2 com a Lídia. Só que não. Então começou tudo bagunçado. E aí quando a gente tava com uns 2 anos de namoro, mais ou menos, não tava dando muito certo, né? E aí, né, quando começa as coisas dar errado, a gente pensa em Deus, né? Opa! Aí eu falei, vamos numa igreja, né? Não tá dando certo, não tava, né, muita briga. Aí ele falou que não ia, porque ele era católico. Só pegando um gancho, porque você não ia na igreja, certo? Não. Mas você tinha uma referência de alguém que ia, o seu avô, você falou sua mãe, você sabia que lá, né, no fundinho, você sabia que talvez a igreja poderia te ajudar. Isso, poderia me ajudar. Que eu tinha, assim, lembranças por foto. Porque de lembrança mesmo, de culto, essas coisas, não. E aí, foi aí que eu pensei na igreja. Que eu era, tipo, o oposto. Tipo, a família tudo era, tal, mas eu não queria saber de igreja. E aí, quando apertou o negócio, falei, não, vamos, né? Aí, ele, católico, não praticante, ele falou, vamos, mas só se for numa missa. Aí eu falei, tá bom, né? Aí a gente foi, chegamos lá na igreja lá que ele queria ir.
tinha acabado de acabar. Tinha começado mais cedo, tinha acabado de acabar. Eu falei, bom, já que não está tendo aqui, vamos nessa igreja aqui, a minha prima congrega lá, tal. Vamos lá conhecer. E ainda dava tempo de ir. Dava tempo. Ai, você vê, gente, Deus já, trabalhando, Deus já tava. Sim. Aí ele, tá, eu vou, mas eu vou ficar na porta, eu não vou entrar. Eu fico lá na porta assistindo de fora. Né? Vou ficar aqui. Sim. Aí chegamos lá e o pastor da igreja, a gente chegou, deu um abraço no Francisco e quase levantou ele do chão, não teve como ele não entrar. E a gente entrou e ali foi bem gostoso, os louvores que tocou, assim, ele achou que ia ser tudo aquela coisa bem careta, bem chata, tocaram umas músicas bem legais, assim, sabe, bem pra jovens. E ele gostou, tipo, quebrou aquela barreira que ele tinha, sabe, de igreja evangélica. Mas assim, ainda assim, não tava indo bem o namoro. Aí minha mãe, ela mora em Montemor, e ela tava frequentando uma igreja que eu dizia que o pastor tinha muita revelação e tal, não sei o que. E ela falou, vem pra cá, vem nessa igreja e tal. Eu falei, tá bom, vai. Aí conversei com ele, a gente foi nessa igreja. Chegando lá, aí o pastor chama um pra frente, chama o outro pra frente, aí chamou nós dois pra frente. Você e o Fred. Sim. Aí a gente foi lá na frente, o pastor começou a orar e começou a falar tudo que estava acontecendo no relacionamento. Tudo. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e falei, você conversou com o pastor? Você contou tudo pra ele? Olha. Não acreditei que era de Deus. Falei, não, você foi lá você e falou tudo. Sim, falou tudo pro pastor. Ela, não, que eu não falei. Eu falei, não, você falou. Não acreditei naquela conversa. Nossa. Aí, beleza. Aí, passados uns dias, o Fer chegou em mim e pediu um tempo. Eu falei, não tem tempo, né? A gente, os dois maduros, não tem esse negócio de tempo. Vamos terminar. Se não tá dando certo, então a gente vai terminar. E aí terminamos. Aí eu fui pra casa da minha mãe. Isso com 2 anos de relacionamento. Era mais ou menos isso daí. Aí eu fui pra casa da minha mãe, eu fiquei mal, porque eu amava o Fer, né? E eu tava sofrendo com o término. E naquela noite eu deitei, né? Tava na casa da minha mãe, já deitei e chorando ali, comecei a conversar com Deus do meu jeito, no meu pensamento. Comecei a conversar e tal. E ficou mal a noite toda. Sim. Aí no dia seguinte eu tava bem triste. Aí minha mãe falou, você quer que eu ligue pra aquele pastor? Pra ele orar por você? Eu falei, liga. Eu tenho a perder, né? Liga. Aí ela ligou, o pastor começou a orar. E aí ele começou a falar tudo que eu tinha conversado no meu íntimo com Deus. Tipo, opa. Não tinha como ela contar, não tinha nem como. ela sabia. Não. E aí eu falei, não. É de Deus. Realmente é de Deus. Aí ali eu passei a ver com outros olhos, passei a acreditar, né? Acendeu uma coisa ali dentro de mim. Aí, tipo, no dia seguinte o Fer me mandou mensagem falando que queria voltar, que não sabia porque tinha feito aquilo. E aí a gente voltou e desde então não larguei mais Deus. A gente começou a frequentar lá a igreja, participamos de ministério. E aí eu fui pedindo pra Deus pra eu largar os meus vícios, né? Eu consegui largar o cigarro depois de 13 anos fumando. Porque das drogas até que foi um pouco mais fácil, né? Sim. Mas por respeito ao seu pai e tudo mais, o cigarro já foi um pouco mais difícil. Sim. Aí eu consegui largar do cigarro, das bebidas, e a gente ali frequentando a igreja, estando mais firme, né? A gente, casal fora da igreja, a gente tinha relação sexual os dois. Sim. Aí a gente estava firme na igreja, só que era algo que incomodava muito a gente. A gente fez um voto com Deus e falamos que ia parar. E a gente só ia voltar a fazer depois do casamento. E fizemos isso, ficamos um ano sem ter nada. Pra quem já tinha, não é uma coisa fácil, né? Sim. Mas a gente queria estar no centro da vontade de Deus. E foi assim, então até hoje. E aí, depois então que você teve esse encontro com Jesus, você teve que abandonar suas práticas, as coisas que você fazia, né? Sim. Deixar mesmo, porque você sabia que estava errado, né? Então, sim. Acho que era o Espírito Santo, né, ali incomodando. E aí vai trabalhando, né? Sim. Tipo, ninguém chegou em mim e falou, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não.
ele vai trabalhando, ele vai incomodando. Sim. Foi, tipo, em mim e no Fer, né? Sim, nos dois. Igual, por exemplo, tinha uma relação sexual. Aí depois já vinha aquele peso, né? Ai, Sim. meu Deus, o que a gente tá fazendo? Então, bom que vocês também ouviram a voz de Deus, né? Não Sim. só nisso, mas em todas as áreas da vida de vocês, né? Sim. E aí, então, você e o Fer meio que foram juntos, assim, pra igreja, Sim, né? o Fer também fumava, ele também parou meio que junto também, foi tudo, Deus foi fazendo tudo perfeitinho, assim. Tudo certinho, né? Que bênção. E Li, você sonhava em ter tudo que você tem hoje? Porque eu vejo tanta coisa que você passou, sabe? Na sua família, sabe? Tudo isso, amigos, coisas erradas. Você imaginava que você teria tudo hoje, sabe? Um filho, uma casa abençoada, ministério, tudo que você tem hoje. Você sonhava com isso? De jeito nenhum, não. Eu era aquela pessoa, assim, que normalmente mulher sonha, né, em casar, vestido de noiva e tal. Eu não pensava nada disso, eu não queria nada disso. Eu não queria filho, eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de nada. Imagina, nada do que eu sou hoje, eu imaginava isso pra mim. Eu era o oposto, tipo, nos meus pensamentos, eu não queria nada disso. Então, Deus E você não troca Não, a sua vida, não, né? não. Do que você tem hoje, né? Pelo que você poderia ter, né? Não. Se Deus não tivesse te resgatado, onde você acha que você estaria hoje? Eu acho não, tenho certeza. Ou eu estaria morta, ou eu estaria presa, ou eu estaria drogada aí, largada na rua, dando trabalho pra minha família. Porque a maioria das pessoas, assim, da época que usava droga, que me apresentaram, né? Que eram seus amigos, né? Seus amigos, né? Que eles, tipo, eu nunca precisei dar R$1 pra droga. Eu tinha a hora que eu queria. Então, todo esse pessoal que eu frequentava, que eu convivia, ou morreu ou tá preso. Então, esse seria o meu destino. E glória a Deus, né? Porque Deus ressignificou tudo isso, né, Lídia? E eu vejo que não foi um trabalho só de Deus em si. Eu sei que Deus tem esse poder, mas você disse sim também, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar esse papel do ser humano, que o ser humano tem que responder, né? Tem que dizer, não, Deus, eu aceito. Porque Deus te apresenta, né, uma solução, te apresenta um caminho. Mas se você escolhe não seguir, então Deus não pode fazer muita coisa nesse sentido, né? Então, eu vejo que, não que Deus não tenha poder para isso, né? Mas eu vejo que muito do que a gente preza, assim, na vida, que a gente tem que caminhar, nós temos que escolher, né? Então, glória a Deus pela sua vida, porque você escolheu, você quis ressignificar, você quis deixar as práticas, né? E para que Deus pudesse fazer tudo o que Ele sonhou para você, né? Desde o começo. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, jovens que às vezes passam por isso que você já passou, né? Mas tem mulheres que passam, outras já passaram. Qual conselho você deixaria para elas? O conselho que eu deixo é que tem um Deus que ama a gente acima de tudo, que Ele tá cuidando da gente, mesmo a gente estando no caminho errado. Eu tenho até um testemunho para contar, que eu falo que Ele tá cuidando. Eu acredito que todo o tempo Ele esteve muito perto de mim, porque eu paro para pensar em tudo que aconteceu, eu vejo que rumo poderia ter tomado. Então eu entendo que Ele estava ali cuidando o tempo todo. Teve um evento em especial que eu lembro certinho. Eu tinha, nessa fase dos 13 aos 15, eu tinha um colega que eu saía de moto com ele pra cima e pra baixo. A gente andava, a gente sempre ia num trailer de lanche, e bebia e comia ali. E aí nesse dia, minha avó Sebastiana, mãe da minha mãe, ligou pra minha mãe e falou pra ela, olha, eu tive um sonho com a Lídia e eu acredito que é um aviso de Deus. Não é pra ela sair hoje, né? Que senão vai acontecer algo muito ruim. E eu obedeci, né? Minha mãe falou
que assim, eu não queria saber de igreja, mas quando vinha essas coisas, assim, de vó, gente... Aí você falou, Aí eu fiquei com medo, eu falei, não, vou ficar em casa, não vou sair. E aí, nesse dia, nesse trailer que eu frequentava, um colega meu foi baleado. Foi uma bala perdida. E ele morreu na hora, assim, ali no local. E aí, imagina, né? Poderia ter sido eu. Então, assim, Deus cuidando nos mínimos detalhes. E assim, é isso que eu deixo, que Deus te ama, acima de tudo, Ele está cuidando. E se a pessoa está passando por isso, procure ajuda, né? Não ache que não é nada, que é uma coisa simples, que não é. A gente que está passando, às vezes acha que não é nada, mas a gente precisa de ajuda. Ninguém caminha sozinho, né? Não. A gente precisa uns dos outros. Por isso também que tem a igreja, né? Sim. A igreja acaba sendo essa rede de apoio, né? Pra quando a gente está passando algum sofrimento. É um casamento, eu falo. É na alegria, na tristeza, Sim. é no riso, no choro. E é isso. Obrigada, Li. Né? Acho que vale a gente ressaltar o versículo que eu deixei para vocês no começo, né? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu vendo a história da Lídia, esse testemunho tão forte, que assim, foi só uma pincelada. Sim. Porque tem muita coisa, né? Sim. Tem muita coisa envolvida, tem muitas histórias. Mas glória a Deus, porque Deus resgatou a Lídia e hoje ela é uma bênção na nossa vida, na nossa igreja. E glória a Deus por isso, porque a gente vê como Deus tem o poder de fazer isso conosco, né? Obrigada, Li. Obrigada mesmo por você ter aceitado o desafio. Eu sei que não foi fácil, Não. que ela estava nervosa, ansiosa. Tô ainda. Mas obrigada por ter aceitado o desafio. Tenho certeza que mulheres estão sendo e vão ser muito abençoadas com o seu testemunho, tudo que você contou, a sua aspiração, tudo que Deus ressignificou na sua vida. E é para isso que o Momento Mulher Testemunhos que Inspiram existem, para ver que mulheres podem, né, através do Espírito Santo e com Deus e com a igreja e com pessoas próximas que podem ajudar, como que a gente pode se reerguer, né, como a gente pode ser melhor e o que ela poderia ser e olha o que ela é hoje. Então, glória a Deus por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Se te abençoou esse testemunho da Lídia, compartilha com outras pessoas. As adolescentes aí que queriam saber o testemunho dela, tá aí, compartilhe com outras meninas. E é isso, curta nossa página no Instagram, curta esse vídeo também. E que de alguma forma Deus continue falando com você. Um beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até a próxima.